Bom, nós não terminamos ainda essa série, eu creio que eu estou terminando essa série, mas é sempre bom nós falarmos sobre assuntos assim dessa maneira, porque a gente abre esse leque para entender muitas verdades sobre um assunto de Deus, né? Então nós estamos falando sobre viva a liberdade, da extensão da nossa liberdade, do conhecimento, do entendimento que nós precisamos ter disso. Se você está acompanhando ou chegou aqui pela primeira vez, você pode depois encomendar os CDs, ouvir isso aí, porque é importante. Nós temos usado textos básicos que nós vamos ler, mas aproveita que você está com o seu caderno aí, a sua caneta. Eu encontrei essa definição de fé, porque eu percebi que a definição de fé é uma definição muito ampla e nós podemos colocar a mesma verdade de várias maneiras. Está dando para entender? É como se fosse o mesmo carro, só com cores diferentes, mas é o mesmo carro. Então escreve isso aí, fé. Escreve. Você também que nos assiste aí, pega uma caneta, escreve. É muito bom nós relermos verdades, né? Você tem feito esse processo. Fé é sempre uma ação com base numa certeza. Olha que legal, é isso mesmo. Fé é sempre uma ação com base numa certeza. Fé não é simplesmente aquilo que eu sinto. Pastor, eu estou sentindo, eu estou sem fé. Não, agora estou com fé. Agora estou sem fé. Agora estou com fé. Agora estou sem... Não existe isso. Onde você aprendeu isso? Fé não é sentimento. Fé é uma escolha. E por ser uma escolha, é uma decisão, há uma ação nisso. Então eu vou repetir, anotou? Fé é sempre uma ação, sempre. Uma ação com base numa certeza. Pastor, o senhor está falando igual Cebolinha? Que negócio é esse? É porque eu estou usando um aparelhozinho aqui. Daqui a pouco eu vou acostumar, tá? Não, porque só de ler isso aqui eu estou vendo que eu estou falando igual Cebolinha. Fé é sempre uma ação com base... Guardou isso aí? Vamos repetir comigo. Fé é sempre uma ação com base numa certeza. Glória! Então, se eu não estiver executando verdades, eu não estou colocando a minha fé para valer. Bom, ok, vou parar, senão a gente vai falar sobre isso aí. Abra a tua Bíblia, então, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Vamos usando 3 textos bases do Novo Testamento para declarar para você aquilo que nós já temos: liberdade em Cristo Jesus. Então, o autor ao livro aos Hebreus, no verso 14 de Hebreus 2, ele diz assim: visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, o Senhor Jesus, igualmente participou, para que por sua morte ele destruísse, derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse, em outras palavras, e libertasse todos que pelo pavor, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Que passagem é essa? O nosso Senhor Jesus trouxe libertação aos cativos. Exatamente a visão que Isaías teve. Muito bem, Gálatas 5, Paulo diz assim no verso 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Veja, eu quero que você entenda as palavras que são usadas. Não é um trabalho assim no homem de ajuda, sabe? Vamos fazer uma lanternagem no homem aí, vamos dar uma guaribada nele para ver se ele pode andar comigo. Você entende? Isso você tem que guardar no teu espírito. Eu e você, nós fomos libertos. O que significa que éramos escravos. E você não é mais. Amém. Nem eu, nem você. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E então Paulo recomenda para nós, novas criaturas, o seguinte: a igreja, olha, Elinho, permanece, pois, firme, cara, e não se submeta de novo a jugo de escravidão. A possibilidade de nós sermos novas criaturas, libertos por natureza, mas estarmos presos ou escravos a alguma coisa no modo de nós vivermos, é muito grande. Está dando para pegar? Ok. E hoje eu vou fazer um comentário dentro dessa área que vai te ajudar bastante. Porque às vezes a igreja do Senhor não enxerga que isso é escravidão, mas tem que enxergar dessa maneira, porque está escrito. Colossenses 1, vai lá comigo, verso 13 e 14. Aqui nessa igreja você vai ler muito a Bíblia, aleluia. Aliás,
um novo plano de leitura bíblica para 2011 já vai sair, hein, gente? Vamos cair dentro na leitura aí. Também vamos mandar umas dicas aqui. A gente é cheio de dicas, 10, 15, 20, 7 dicas de como é que é, Rafael? Eu nem sei o nome, não lembro mais, né? 7 dicas para aproveitar o culto ao máximo. Olha aí, aleluia. Escove o dente, tome banho, faça um lanche. Esse pastor é maluco, o pessoal está assistindo a gente, esse pastor é maluco. Muito bem, Colossenses 1,13 diz: Jesus nos libertou, Ele nos libertou do domínio, da autoridade, do império das trevas e nos transportou, gente, para o reino do Filho do seu amor, que alguém diga glória, no qual nós temos a redenção. Eu já falei bastante sobre isso aí, mas hoje eu quero, e nós vamos fazer um pouquinho mais de leitura, para te mostrar algo muito importante que Paulo, ele tinha esse entendimento amplo sobre a natureza tríplice do homem e sobre aquilo que trazia prejuízo para a vida do homem. E ele tenta colocar isso no livro de Romanos de uma maneira que às vezes a igreja não entende o que ele está falando, mas você vai entender que eu vou explicando algumas coisas. Vamos a Romanos capítulo 3. E você também sabe disso, se você não sabe, vai ficar sabendo, que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso foi acrescentado para que a gente tenha uma dinâmica de você achar, de você ir lá e tal. Mas Paulo, quando escreve, ele escreve de maneira contínua. Então o que eu vou ler com você vai entrando em alguns capítulos, e ele vem falando sobre esse assunto. Então ouça bem que coisa maravilhosa essa passagem de Romanos, capítulo 3, verso número 21. Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Aleluia. Grifa isso aí, justiça de Deus. Preste atenção, acompanha com alguém aí na palavra e vamos nessa. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 22. Justiça de Deus mediante o quê? A fé, a crença em Jesus Cristo. E é óbvio, olhem para cá, ele está falando da obra na cruz do Calvário. Ele não está falando de um profeta que passou 3 anos e tal. Há algo feito na cruz do Calvário. Nós sabemos, a nossa redenção, a nossa transformação, ela veio da obra da cruz do Calvário, da ressurreição do nosso Deus, de Jesus Cristo. Então, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Aleluia, hein? Porque não há distinção. Verso 23, importantíssimo, pois todos o que? Grifa aí, pecaram. Em outras palavras, todos estavam decaídos da sua natureza, da sua originalidade. Haviam assumido a identidade das trevas, a natureza da iniquidade, do pecado, da morte espiritual, do afastamento de Deus. Eu só estou dizendo outras maneiras, estou falando a mesma coisa. E todos careceram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, nós sabemos, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora vamos passar um pouquinho mais para frente, no capítulo número 6. E Paulo declara assim, capítulo 6, verso 6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Interessante. O nosso velho homem, a nossa natureza antiga foi crucificada com Cristo, porque se Cristo ressurgiu para uma vida nova, nós também fomos ressuscitados com Cristo. Diga aleluia. É por isso que nós temos o direito de viver a vida dele. Ok? Então foi crucificado o velho homem para que o corpo do pecado seja destruído. Para que a nossa antiga maneira de viver como pecadores, porque não tem outra maneira de ser, porque não tínhamos a natureza de Deus, fosse destruído. E agora olha aí, grifa isso aí, por favor. Mas aí ele está falando de nós agora, que somos novas criaturas. Nós não podemos mais servir o pecado como escravos. Interessante, grifa isso aí, pecado como escravo. Então eu quero te dizer que a manifestação do pecado na vida do homem escraviza ele. Enquanto ele estiver nessa prática, ele é um escravo. Mas eu nunca tinha ouvido isso. Pois é, mas ele está escrito. É por isso que a Bíblia declara sobre sermos libertos.
A nossa antiga natureza, a natureza que não era de Deus, afastado de Deus, a natureza da iniquidade, do pecado, fazia com que eu e você, nós fôssemos escravos. Meu Deus. Deu para pegar? Verso 11. Assim também, considerai-vos mortos para o quê? Mas vivo para quem? Em Cristo Jesus. Verso 12, então ele faz uma declaração de um posicionamento nosso, hein? Escuta bem, é um posicionamento. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça ali às suas paixões carnais. Escreve aí, paixões carnais. Pode acrescentar, porque é isso que ele está falando. Ele está falando sobre uma condução da nossa carne. Está falando que a carne não pode liderar, ela não comanda mais. Ela foi, eu vou te dizer uma coisa, ela foi destronada pela vida de Deus em nós, pela natureza de Deus em nós. Quem comanda agora? O espírito humano, recriado em Cristo Jesus, a nova criatura. Que alguém diga glória. É justamente isso que as pessoas não têm, o mundo não tem, porque são escravos de uma natureza, mas nós fomos libertos. A tua natureza não é mais a natureza da iniquidade e do pecado. Que alguém diga aleluia. Aleluia. Então eu me posiciono, ouça isso nessa noite, para não ser escravo de uma carnalidade, de uma vontade da ação da carne, porque Paulo fala amplamente sobre isso. Verso número 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como os ressurretos dentre os mortos espirituais, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Aí, olha só que interessante, 14, porque o pecado, a força dele, a sua natureza, não terá mais domínio sobre você. Por que ele não tem domínio? Porque somos novas criaturas, a natureza de Deus está em nós. Pois não estás debaixo da lei, sim da graça. Verso 15. E daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, ouça, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. 17. Mas graças a Deus, que alguém diga aleluia. Porque outrora escravos do pecado, grifa por favor, outrora. Quando? Quando não tínhamos a natureza de Deus, quando éramos velhas criaturas não regeneradas em Cristo Jesus. A Bíblia declara mais uma vez, o Espírito Santo fala para mim e para você. Paulo diz, era escravo. Escravo não tem como a não ser fazer aquilo que manda o seu senhor. O pecado era senhor do ser humano. Disso nós fomos libertos, diga aleluia. E uma vez libertos do pecado, não, no 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo eu e você, nós viemos a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Ele está falando da verdade. Verso 18, vai grifando, isso é importante. Uma vez libertos do pecado, o que a Bíblia declarou? Nós fomos libertos. Preste bem atenção, gente, que você tem que entender. Pastor, mas eu não estou entendendo, eu sou nova criatura, então quer dizer que agora eu não peco mais? Espera aí, calma aí. Ele está falando de uma natureza. Nós fomos libertos da natureza do pecado que faz pecar. Nós não vivemos mais como novas criaturas na prática do pecado, porque quem vive na prática do pecado é o pecador. Quem faz pão é o açougueiro. Quem? Porque o padeiro faz o quê? Maravilha, olha como é inteligência. Essa igreja é inteligente, aleluia. O pecador, ele vive da prática porque ele não tem natureza nova. Ele é escravo da natureza da iniquidade. Não tem como ele ser diferente. Então não espere que as pessoas tenham uma atitude que Deus peça. Porque a primeira porta para você e eu sermos libertos é receber Jesus. Ele é a libertação. Aleluia. Mas a partir daí, nós temos que andar em liberdade, não permitindo ser escravos do pecado, em termos de atitude e comportamento, porque temos uma nova natureza. Está pegando ou está embolando? Pastor, vai devagar, não confunde.
Não estou confundindo, ouça aí. Então, uma vez libertos do pecado, põe aí, natureza pecadora. Então a Bíblia declara que eu e você, nós fomos libertos da natureza pecadora. É verdade ou não? Então nós temos que assumir isso. E de maneira, gente, assim, no contexto radical, de se posicionar com o nosso espírito, nós fomos libertos. Então nós fomos feitos servos de quem? Da justiça, verso 20. Ainda falta mais uns 60 capítulos aqui para a gente ler, mas vamos lá. Porque quando, Paulo vai falando, quando eu era escravo do pecado, da natureza, eu estava isento em relação à justiça, porque eu também não conhecia. Mas veja, verso número 22. Agora, porém, de novo, libertos do pecado, da natureza, nós fomos transformados em quem? Servos de Deus. Verso número 23. Porque o salário, o resultado, o final da história do pecado é o quê? É morte, destruição. Vamos seguindo adiante, pulando um pouquinho então para o capítulo 7. Glória, que leitura é essa? Muito bem, Paulo vai continuando falando sobre esse mesmo assunto, sobre liberdade de uma natureza, e mostrando para mim e para você a necessidade de nós nos posicionarmos e não permitirmos sermos mais escravos. Muito bem. Verso número 15, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E aqui tem muita gente que se embola com o que Paulo está falando, porque ele está dando um exemplo daquilo que faz luta dentro dele mesmo, e nós sabemos disso, a igreja tem que ser consciente. Olhem para mim, eu e você temos que ser conscientes de que a grande luta que eu e você enfrentamos é o meu espírito recriado em Cristo Jesus com verdades contra a minha carne, contra a vontade da minha carne em fazer o que ela acha, o que ela pensa. Alguém já sabia disso? Porque enquanto o cristão não tiver consciência disso, de enxergar que ela puxa para um lado a carne, ela puxa para que eu volte a ser escravo do pecado. Nós, como espíritos recriados, nós dominamos com verdade. A carne não tem mais poder sobre a minha vida e a sua, porque nós fomos libertos da natureza que nos fazia pecar. Que alguém diga aleluia. Vou dizer o seguinte, pega isso aí e escuta na internet 10 vezes, você pegar, vai lendo. Vamos lá, vamos seguindo. Então ele diz assim, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha aí, a força do pecado. Porque eu sei que em mim, isto na minha carne, olha só, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, grifa aí, na minha carne, não habita bem nenhum. Interessante, hein? Quer dizer que na carnalidade do homem, existe algum bem na carnalidade do homem? Não. Vamos lá, diga um não, beleza? Não. Na expressão da carnalidade do homem, existe algum bem? Algum proveito? Claro que não. É justamente aí que as pessoas são destruídas, elas adquirem, elas recebem o salário da morte, porque elas são praticantes disso aí. Não tem como, gente, é muito interessante, você hoje agora é nova criatura, você está entendendo isso. Nós somos de Deus, temos uma nova natureza. Mas quando nós não tínhamos essa nova natureza, não tem como ser diferente. Não tem como eu exercer uma justiça, eu tenho um comportamento que a palavra pede, porque eu sou escravo daquela natureza pecadora. Alguém está pegando o que eu estou falando? É por isso que não tem jeito nós chegarmos para a igreja, eu vou na igreja para ver se eu melhoro. Uma vez no meu trabalho, segura aí o teu dedo aí, nós vamos continuar a ler. Uma vez no meu trabalho, uma pessoa chegou para mim e falou assim, poxa, doutor Toledo, muito legal, olha, eu admiro o pessoal da igreja, olha só, um dia eu vou ser crente. Falou assim, me mandou na lata, um dia eu vou ser crente, olha, eu vou parar de beber, eu vou parar de ser mulherengo, eu vou parar disso, aquilo outro, mas vou ser crente. Então ele achava que para ser crente, ele tinha que parar uma porção de coisa, como se fosse uma opção dele fazer uma escolha diferente de viver, quando na verdade ele não sabe que ele tem que ser liberto daquela natureza que o faz pecar. Capite? Pegou? Fala pro teu irmão, pegou? Tomou o leitinho? Tomei. Ah, quer dizer que... Mas aí não dava tempo, porque eu vou conversar isso com ele e não vai captar a mensagem.
E muitas vezes nós temos um rótulo pelas pessoas que não compreendem isso lá de fora, que nós somos aqueles que não podem. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso. Não, eu sou liberto para fazer o que eu quiser. Só que aquilo que eu faço pode me escravizar. Me mata aos pouquinhos, vai me envenenando. Vai explicar isso para as pessoas. Vai explicar que nós também temos uma carne igual eles têm e que nós em Cristo Jesus agora temos a capacidade pela verdade de Deus de controlar e dominar a inclinação da carne. Aleluia! Vai explicar. Você tenta e o cara fica assim, não entendi nada, não entendi nada, não entendi nada. Porque nós somos então aqueles que não podem. Poxa, mas que vida! Essa de vocês não pode isso. Então a pessoa acha que a gente tem a vida mais miserável, que a gente não pode nada. O que eles acham que pode é só fazer bobagem e arruinar a sua vida. Não é não? O cara adultera, faz isso, faz aquilo outro, mente, atrapalhado, dá golpe e tal, acha que esse é um vidão e tal. Claro, tem um prazer nisso, só que o prazer disso aí vai encontrar o jacarezão grande lá, o capitão no final dessa história. Olha aí, praticou bem, hein? Agora vai para mim, quando alguém falou de Jesus para mim, eu enxerguei isso? Claro que não. Eu abri meu coração para receber a palavra e a gente vai aprendendo isso. Por isso que a igreja tem que andar consciente da liberdade que Deus deu a ela. E nós continuarmos a agradecer cada vez mais todos os dias por tamanha liberdade. Não tínhamos consciência quando a gente foi lá para a igreja e começou a abrir o coração, nem eu nem você. Bom, então vamos ter que continuar sendo mal compreendidos. Esses malucos, esses crentes são malucos. Amém. Vamos amá-los e nós vamos trazer para Jesus. Diga, galera. Não lute com as pessoas, não combata com as pessoas. Nós temos que amá-los. E num procedimento correto nós vamos ganhar. Bom, vamos continuar que está legal, né? Porque eu sei que em mim, disse Paulo no verso 18 do capítulo 7 de Romanos, na minha carne, eu bem você grifar aí, não habita nenhum bem, pois o querer o bem está em mim, e não porém o efetuá-lo. Ele fala da força da carne em fazer algo. E ele, Paulo, um ser espiritual novo, com toda a inclinação de fazer o desejo e a vontade de Deus, que é a sua palavra. Está dando para pegar? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, parece que Paulo vai falando essas palavras assim, o pessoal, Paulo, eu vou ter um negócio, Paulo está meio doidão aqui nessa passagem. Lê com calma isso aí que vai assentar o teu coração. Está entendendo, ele está explicando. Ele diz lá então, ao querer fazer o bem, então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei que o mal reside em mim. Olha só, o mal reside em mim. Escreve isso aí que é importante você anotar. O maior inimigo da nossa vida somos nós mesmos. Pastor, eu pensei que o senhor ia dizer o diabo. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário, gente. Mas o maior inimigo, escreve, o maior inimigo somos nós mesmos. Quando? Quando eu libero, quando eu entrego a minha vida à carnalidade. Ouça, isso aqui está tudo ligado. Isso aqui não está dividido em capítulo, e Paulo vai mandando ver. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, é nova criatura. Mas vejo nos meus membros outra lei, vejo na minha carne outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, do meu interior, que me faz, grifa agora, prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então eu quero só dar essa declaração para reforçar que toda carnalidade colocada em prática se torna escravo do pecado. Qual é a consequência disso? Morte, prejuízo. Verso 24, está firme na leitura comigo? Então Paulo faz essa declaração e ele está explicando, oh meu Deus, desventurado homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar definitivamente disso? Aí ele repete, aí ele diz no verso 25 aquilo que nós sabemos,
que essa é a grande liberdade. Graças a Deus, porque Jesus Cristo é nosso libertador. Glória dessa natureza, da natureza do pecado. E vai continuando, porque ele vai dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... interessante, tem alguma Bíblia aqui que está escrito assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito? Tem alguma Bíblia aí com essa finalzinho? Fala aí. Pastor, na minha Bíblia não está isso. Pois é, mas está isso aí. Então, Paulo está falando sobre esse assunto da liberdade no Espírito, de viver a verdade, contra a minha carne que luta para que eu viva a escravidão do pecado por ela. Está pegando? Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo aí. Que está escrito mais? Porque a lei do Espírito e da vida, olha como está escrito: te livrou, te libertou, a mim, a você, da lei do... A lei do pecado que é regida pela minha carne, ela que comanda e manda valer. Não para aqueles que andam na carne, mas aqueles que andam no Espírito. Vamos continuar, que essa leitura está boa. A sua também, aleluia. Capítulo... Olha aí, quantos aqui são amantes da palavra? Eu sou um apaixonado, olha aí. Eu posso ficar aqui 2 horas lendo, é uma benção esse negócio. Jesus, olha aí. Vamos lá, verso número 5, igreja, vamos comigo. Então, Paulo vem falando sobre esse assunto. Porque os que se inclinam, perguntam à nobre igreja, academia da fé. Paulo está falando isso aqui para o mundo? Não, as cartas foram escritas para a igreja, para nós que somos a igreja. Então Paulo está dizendo para mim e para você: olha ali, presta atenção, cara, você que se inclina para a carne, para aquilo que a carne pede, para o apetite da carne, para as paixões e concupiscências malignas, como ele fala em outras cartas da carne. Se você libera isso na sua vida, vamos continuar lendo. Então aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, para as verdades de Deus, que estão no nosso Espírito, diga amém, das coisas do Espírito. Verso 6, porque o pendor da carne, a inclinação, vamos dizer assim de maneira popular, o deixar rolar da carne, preste atenção, dá para... mas o Espírito para a vida e paz. Então, toda vez que a minha carne governa a minha vida na prática, eu estou preso, eu estou escravo. Qual é o salário disso? Morte. É por isso, ouça, igreja, é muito importante você ouvir, que bom que você veio, que nós temos que guardar o nosso processo, a nossa jornada de vida como praticantes de verdades. Por isso que a fé é um exercício de verdades. Porque nós seremos julgados pelos nossos comportamentos. Imagine, vou dar uma situação hipotética. O cabra, a nova criatura, está na igreja, mas na hora de viver a sua vida, no dia a dia, ele vive na sua carnalidade. Ele não cresceu, ele não saiu de criança, ele não amadureceu, mas ele insiste, continua vivendo no pecado. Aí então acontece de ele fechar o paletó. Chega aí na porta: São Pedro, estamos aí, meu nome, olha, 30 anos da igreja, pastelinho, maravilha, deixa eu conferir na lista. Ih, rapaz, seu nome não está aqui, não? Pode dar uma olhada. Está aí do lado do pastor Hélio, pastor Nélio também, tá? Vê aí, olha bem. Como é seu nome? Serafim José das Covas, olha, ó. Rapaz, não está aqui não. Achei, seu nome está na lista lá do elevador que desce. Aí o cara: meu Deus do céu, mas o que é isso? Mas não foi avisado? Não está dito que nós não podemos deixar viver novamente, sermos presos pela inclinação da nossa carne? Alguém está pegando? Gente, o problema não é nós fazermos o errado. Pecar é errar. O problema é nós não nos arrependermos rápido do nosso erro. Ok? Quando você diz que você é escravo do pecado, é porque aquilo se tornou uma prática. Meu Deus do céu, isso é sério. Bom, se eu sou então um praticante do pecado, eu sou um pecador, eu estou preso. Está dando para pegar? Então vamos continuar, que a leitura está boa. Porque os que se inclinam para a carne cogitam... Não, já passei disso aí. Verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida. Verso 7, não sou eu que estou dizendo. Por isso, o pendor da carne, em outras palavras,
a execução da carne, a prática da carnalidade é inimizade contra Deus. Não sou eu que estou dizendo, Deus. Está dando para entender? Bom, pastor, mas eu faço a seguinte pergunta: bom, se essa carne não tem como eu jogar lá fora, e ela me perturba o dia inteiro, e ela só me puxa para o outro lado, como é que eu faço? Acabei de dizer para você. Nós fazemos, e nós seguramos e dominamos a inclinação da carne, porque agora nós temos espiritualidade viva. Em Deus, na sua palavra, nós fomos libertos dessa natureza que me faz pecar na prática. Está dando para pegar? Bom, mas eu posso falhar? Claro, se você falhar, se arrepende e você entra no caminho de novo. Diga aleluia. Esse é o grande detalhe, igreja. Aqui está escrito que a carnalidade é inimiga, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Verso número 8, olha a bomba aí, vou lançar, hein? Porque os que estão, grifa agora por favor, estão. Não está falando de eventuais, pisei na bola. Não está falando daquilo que nós somos ainda imperfeitos, sendo aperfeiçoados pelo poder do alto de Deus, da palavra. Deu para entender? Legal, mas aqui estão falando que aqueles que estão na prática, aqueles que estão na continuidade, olha só, aqueles que estão na carne, vazam, liberam, vivem dessa maneira, não podem agradar a Deus. Eu já ouvi isso aí. Não está escrito, vai lá comigo, foi bom você perguntar, muito bom. Hebreus capítulo 11, verso número 6. Oh, aleluia! Não está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 6, ó amado mestre, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus? Está escrito isso? Então eu faço a pergunta mais óbvia: como é que nós agradamos a Deus? Por um exercício, ouça isso, gente, por um exercício de fé, por um exercício, por uma ação contínua de colocar esse livro, essa verdade, em prática em todas as áreas da minha vida. Então, naquilo que eu vou vivendo no dia a dia, eu vou sendo confrontado com a palavra naquilo que ela me pede para viver, e não aquilo que eu acho, que eu penso, não aquilo que a minha carne inclina, e não aquilo que a minha carne pede. A Bíblia pede para perdoar, para viver em paz com os irmãos, mas minha carne pede para esganar, para quebrar os dentes, miserável, botar o nome dele na boca do sapo e tal. E nós temos que fazer uma opção, nós temos que fazer uma escolha. O que eu estou fazendo? Eu converso com pessoas que elas trazem situações e são sempre as mesmas, e é difícil elas enxergarem que elas estão num posicionamento errado. Elas estão vivendo na carnalidade dentro da igreja, ouvindo mensagens que podem libertar ela para sempre. Alguém está pegando? Mas com os mesmos problemas. Quais são os resultados de eu estar vazando na carnalidade, por exemplo, na área de relacionamento? Não perdoando, não andando de maneira própria, não sendo misericordioso, não tendo compaixão, não tendo a atitude que Deus pede, não o que eu acho, o que eu penso. Qual é o final dessa história? Prisão. O resultado é morte. A vida não decola. E eu vou te falar, eu abro porta, porque prisão é os demônios, é o inferno te segurando. Fala assim, captei, amado mestre. Nós temos que ser práticos, gente. Qual é o resultado da nossa vida? Tortura, sofrimento, estou para baixo, todo quebrado, estou sendo oprimido pelos infernos. Eu vou te falar uma coisa para você: os pastores aqui têm discernimento suficiente para enxergar a opressão do inferno. Opressão de demonismo, da pessoa ser endemoniada, é uma coisa, mas nós enxergamos por discernimento a opressão do inferno na vida de uma pessoa. Isso é a prova. Se essa pessoa é nova criatura, ela não está vivendo como Deus pede. Ela tem vivido na prática, ela não consegue enxergar, mas ela tem vivido na prática a sua carnalidade, a inclinação da sua carne, pedindo para fazer só aquilo que irá me escravizar.
Por exemplo, o apóstolo Paulo cita algumas coisas sobre a carne em prática. Vamos ler em Gálatas capítulo 5. Pastor, essa mensagem está batendo, está doendo. Rapaz, deixa você apanhar nessa noite. Gálatas capítulo 5. Veja o que está escrito aí. Nós vamos ler no verso 16. Então, até agora está entendido isso? De que Paulo está dizendo isso? Vamos fazer um resumo aqui, aleluia. Sala de aula, escola bíblica. Paulo disse para mim e para você, porque ela escreveu para as novas criaturas, é o nosso caso. Nós não somos mais o velho homem. Não temos mais a natureza da iniquidade do pecado que me fazia pecar, porque a minha natureza era pecadora, não tem como, eu sou padeiro, eu faço pão. Fomos libertos. Mas agora o que ele está dizendo é que nós agora devemos andar e viver de maneira contrária à inclinação da nossa carne. E nós devemos agora na prática viver em todas as áreas como Deus pede, que é a palavra, que é a verdade, que é a luz, que me abençoa, diga aleluia. Para isso, a nova criatura está revestida de verdade, ela vai escolher entre ser carnal e andar, como Paulo falou, andar no Espírito. Tem muita pessoa que acha que andar no Espírito é andar... andar no Espírito é ficar... olha aí e tal. Isso às vezes pode ser uma demonstração de uma espiritualidade que não existe, mas que o cara quer colocar para todo mundo achar. Irmãozinho é fera, hein? Vai ver o dia a dia dele. Vamos ler a palavra. Lê a palavra, Cebolinha, aleluia. Gálatas 5,16. Paulo diz assim: porém, andai no Espírito. O Espírito Santo está falando isso para mim e para você. Jamais satisfaça. Que é isso? É isso tudo mesmo. Jamais satisfaça as concupiscências da carne, a inclinação da carne, os apetites, os desejos da carne, porque eu estarei preso, sendo escravo. Qual é a consequência? Morte. Mas é interessante que nós começamos a ler daí, e Paulo vem falando sobre as obras da carne, sobre as obras do Espírito, sobre nós escolhermos de que lado nós vamos viver, uma vez que nós somos novas criaturas, porque ele escreveu isso para a igreja. Mas a gente começa a ler do 16, que a gente conhece, e eu vou logo embolando o 17 contigo, porque a carne, a inclinação da carne, o apetite da carne, milita contra o quê? O meu espírito recriado, que agora tem verdade. Diga aleluia. Eu tenho a natureza de Deus. E diga aí, e o espírito contra a carne, porque são opostos em si, para que eu e você não façamos mais, porventura, o que seja do meu desejo carnal. Acrescenta aí, desejo carnal. E todo mundo aqui sabe, nós percebemos quando nós temos uma inclinação da carne e nos traz prejuízo. Todo mundo sabe aqui. Mas o que é legal é que Paulo vem falando sobre tudo isso, mas isso aqui está ligado ao quê? Ao verso anterior, lá justamente assim, no verso número 14. Paulo diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amará o teu próximo como a ti. Meu Deus do céu, isso aqui é um contexto de relacionamento. E Paulo está dizendo assim: se vocês, porém, está falando para a igreja, para nós, somos novas criaturas. Se nós, porém, nós nos mordemos e devoramos uns aos outros, alguém entende esses termos aí ou não? É aquelas lutinhas. Olha aí, que é isso? Vede que não sejais mutuamente o quê? Digo porém então, andem no Espírito, jamais satisfaçam a inclinação da carne. Meu Deus, isso é tão claro. E eu vou te falar, nós estamos falando de um assunto, viva a liberdade para a igreja. Muitas pessoas estão presas pelo seu comportamento errado, pela opção que fizeram de deixar a carnalidade governar, de fazer aquilo que a carne pede na área de relacionamento,
na área de finanças, em qualquer área. Pergunto para você, qual é o final dessa história? Não dá resposta não, porque isso é sério. Porque eu digo uma coisa, quem está debaixo das obras da carne, porque é um ato contínuo, e está debaixo disso aí, ouça comigo, a gente terminar e fazer uma santa ceia, a jato. Gálatas 5, verso número 19, ora as obras da carne, veja só coisa maravilhosa: prostituição, impureza. Eu vou te falar uma coisa aqui para você entender. Escreve aí que isso é interessante você ler. Quando fala sobre prostituição, está falando sobre adultério. Quando fala sobre impureza, preste bem atenção, está falando sobre fornicação, ou seja, prática do ato sexual sem estar casado. Não, isso não acontece. Lascívia. O que é lascívia? Inclinação para a sensualidade. As obras da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu tenho declarado, como já disse e preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso aqui é um recado para a igreja do Senhor? Isso é um recado para o mundo não, porque o mundo, gente, as pessoas do mundo nós temos que amar, porque elas não têm condição de ser diferente, por natureza. São padeiros, fazem pão. Que alguém diga aleluia, está dando para entender? Está pegando essa mensagem? Eu tinha muitas mais coisas para falar, mas isso aí já foi bom para a gente botar para dentro aí esse macarrãozinho com feijão nessa noite, aleluia. É bom, né? Um macarrão com feijão. Ninguém gosta, não? Eu ainda acrescento às vezes assim uma banana. Alguém comigo? Não? Olha aí, algumas pessoas. O outro aqui já ganhou pastorar uma carne seca. Não desperta fome, pastor. Deu para pegar? Olhem para mim todos aqui, presta atenção. Eu transmito essa mensagem para você em muito amor e carinho e respeito à tua vida. Porque Deus é um Deus sério, Ele quer te abençoar demais. Você entende que não pode misturar aquilo que é santo com o profano? Está na Bíblia. Não tem como misturar ser abençoado com atos de desobediências e de morte, de escravidão. Não tem como. Não venha esperar resultados de Deus num comportamento que eu estou lá no pezão, lá vivendo na prática da carnalidade. Não tem como você esperar. Estou te dizendo, sou teu pastor. Alguém está pegando? É por isso que para andar com Deus tem que ser transformado. Ele exige de mim uma mudança. E pelo Espírito, por verdades instaladas na nossa vida, nós podemos vencer a inclinação da carne. Que alguém diga aleluia.